Capítulo 11. Como ficou constatado mais tarde, a comunicação pelo microfone era um meio simplesmente provisório, um expediente cujas possibilidades eram muito limitadas e que dependia grandemente das frequências físicas do som. Em face desses meios limitados, não era possível obter uma conversação completa e mais prolongada, e isto explicava por que as frases pareciam tão desconexas e esporádicas. Entretanto, essas primeiras tentativas de comunicação tiveram extraordinária importância, embora não se possa compará-las às comunicações que se seguiram posteriormente. Na noite de S. Silvestre, houve uma gravação muito interessante, que passarei a narrar sucintamente. Eram quase 23 horas, quando coloquei no gravador uma fita nova, na expectativa de fazer uma gravação durante a passagem do ano. Como de costume, o gravador estava no estúdio, e o microfone num canto da sala de estar, a uma distância aproximada de 3 metros do rádio, que num volume de som baixo, transmitia o programa de Ano Novo. Mentalmente, fiz uma pergunta aos meus amigos desconhecidos, desejava saber quem eram eles. Assim que liguei o aparelho, disse uma voz, Bismarck. Depois soou uma melodiosa voz de mulher, que cantando e adaptando-se ao som da música do rádio exclamou, Nur Deutsch. Somente alemães. Após curto intervalo, ouviu-se novamente a mesma voz de mulher, que agora, como que a grande distância, recitava, Gnade der Welt, Aleluia. Misericórdia para o mundo, Aleluia. Pelo claríssimo e quase infantil timbre da voz era facilmente reconhecível a modulação de um soprano agudo. O restante da canção foi abafado pelas nossas próprias vozes. Conversávamos inteiramente despreocupados. Ninguém, além de mim, pensava em gravação de vozes de espíritos naquela hora. Alegres e alvoroçadas, as crianças esperavam com impaciência o tanger do sino à meia-noite. Durante um pequeno intervalo de nossa palestra, ecoou, de repente, a voz do meu falecido amigo Pasquale, de Pompeia, que emocionado me chamou pelo nome. Pasquale fora um dos meus mais dedicados amigos. Morrera subitamente, um mês após minha partida de Pompeia, em agosto de 1958. Nessa noite de S. Silvestre, várias vozes de mulheres, para mim desconhecidas, frequentemente me chamaram pelo meu nome próprio. Então tornou a ecoar o já mencionado coloratur sopra e começou a recitar solenemente, Federici, Gnade Vartsen, Verzeiunzinherzan. Frederico, misericórdia será, perdoa-nos do imo do coração. As palavras restantes perderam-se em meio às nossas vozes. No dia seguinte, ao reexaminar a sequência das palavras numa velocidade de 3/4, escutei uma estupenda linguagem metamorfoseada, murmurava em alemão uma sonolenta voz de homem. Mantém-nos despertos, hoje tu podes perguntar. Pouco antes da meia-noite, quando a emissora sueca transmitia um concerto de órgão, as variações para canto coral de Brahms, ressoou novamente a cristalina voz de mulher que, acompanhando o solo de órgão, pôs-se a cantar um improviso. O concerto era transmitido da Gamla Kyrkan, igreja antiga, da Suécia e apresentava um expressivo solo de órgão. Simultaneamente o acompanhava, isto quando se escutava a fita magnética, uma voz límpida de mulher, e, na verdade, com uma entonação sutil e um cálido vibrato. Lamentavelmente, nossa conversa e algazarra atrapalharam, de modo que só se podiam ouvir, aqui e ali, algumas passagens. As palavras mais perceptíveis que se destacavam em meio ao nosso vozerio eram, Friede der Welt, Gnade, Gnade, Amém, paz ao mundo, misericórdia, misericórdia, amém. O cântico parecia vir de grande distância. À meia-noite começaram a tanger os sinos das igrejas do bairro antigo de Estocolmo. Era um ruído ensurdecedor, pois morávamos no centro da cidade velha e defronte da antiga igreja alemã. De repente, ecoou na fita um vigoroso coro masculino. Era um curioso fenômeno sonoro, pelo fato de o coro masculino aproveitar certos tons vibrantes dos sinos como acompanhamento estimulante. Aclamamos o ano novo com um uníssono skol, viva, e fizemos tinir as taças de champanha. Lá fora, os sinos das igrejas vibravam num coro retumbante.
As crianças manifestavam sua alegria ruidosa e entremeava-se em surdina, no momento inaudível para nós, o coro masculino com seu enternecido paz, paz. Mas continuávamos perdidos em altos vivas a nossos amigos, desejando-lhes um feliz ano novo de 1960. Dirigi-me então ao microfone, para saudar os meus ainda anônimos amigos, mas antes que eu erguesse a taça, antecedeu-me, como constatei mais tarde na fita, claramente audível, uma amável voz feminina, que disse em sueco incorreto: Frederico é tão galante, ao qual se segue o meu skol. Mais tarde, quando tudo já estava mais tranquilo, ouviu-se uma voz de homem. Parecia idoso, e sua voz soava alquebrada, abafada e um tanto rouca, repassada de resignação e tristeza. Era como se toda a conversação se processasse em monólogo meditativo ou indolente solilóquio. Wir lebten in der tiefsten Wirrnis, começou a voz em alemão, die Menschen unterzudrücken und knechten, die anderen zogen sich ich nicht, darum bin ich. Nós vivíamos na maior confusão, para oprimir o povo e escravizá-lo, os outros se retraíram eu não, por isso eu sou. As frases subsequentes foram abafadas por nossas palavras. Algum tempo depois, o homem pôs-se novamente a falar, acrescentando apenas mais uma frase com um estranho significado: Wir lebten in Bosen Kompott, nicht Komplott. Vivíamos num grave complot, não complô. E a voz silenciou. Pouco tempo depois fez-se ouvir aquela voz feminina que anteriormente havia dito: Frederico é tão galante, e exclamou um longo e irônico rio. A seguir, acrescentou agitada: Das war Hitler sont sich nicht war este foi Hitler, ele não se envergonha, esteve aqui. Embora a mulher falasse em alemão, podia-se reconhecer perfeitamente o sotaque judaico, o sotaque de uma mulher polonesa. Mais uma vez, ela fez ouvir a sua voz, e justamente no final da fita magnética: Das war Hitler, sie euch. Este foi Hitler, ele está vendo vocês, exclamou num tom alto e nervoso, acrescentando rapidamente com voz mudada e constrangida: Ich sei de Hitler, liebt mich. Eu digo Hitler, ele me ama. Com esta esdrúxula explicação, encerrei as gravações de vozes de espíritos naquela noite.